Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós continuaremos a aula de segurança da informação, visto que nós vimos na aula anterior os princípios. E agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que cai muito em prova de concurso, que é a questão das ameaças, tá? Mas primeiramente, professor, já que a gente vai falar sobre ameaças, eu preciso preocupar, né? Eu preciso preocupar com o quê? O que seria ameaça, gente? O que passa na cabeça de vocês quando alguém fala sobre ameaça voltada para a segurança da informação, né? E a gente sabe que ameaça, gente, pode ser uma pessoa, pode ser um evento, pode ser uma falha, né? Na verdade, o que eu quero que vocês foquem? Ameaça é a ação, tá? É a execução, é a exploração de algo que determina em um dano. Então, o que eu preciso saber, professor João Kleber, quando que eu falo em ameaça e segurança da informação? A ameaça pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, um evento ou uma ideia capaz, né, que cause dano a um recurso alcançando um ou mais objetivos. Então ameaças podem, a gente vai verificar que nós podemos ter vários tipos de ameaças, né? Mas a ideia central é o quê? É a ação, é executar algum dano, é impedir algum recurso em questão, tá? E aí, claro que vai alcançar um objetivo para determinada pessoa, beleza? Só que as ameaças, para que ela possa acontecer, né? Ela explora isso aqui. E eu quero que vocês foquem, peguem o caderninho e anotem. Vulnerabilidade. O que seria isso, professor João Kleber? Vulnerabilidade nada mais é do que falhas, né? São fraquezas que, assim que explorada, né, pode ocasionar uma ameaça. Preste atenção para que você consiga entender e não ficar muito técnico, tá? Imagine que na sua casa, né, a sua casa seja toda murada, beleza? E na sua casa tem um portão, né? Só que esse portão você não costuma botar cadeado, por exemplo. Você costuma deixar só ele encostado, né? E você não costuma trancar. Essa parte do portão, né? Essa parte de não colocar cadeado, a gente pode falar que é uma vulnerabilidade. Pode ser que nunca aconteça uma ameaça, né? Pode ser que nunca aconteça que ninguém entre na sua casa. Só que uma ameaça, uma pessoa, um evento, por exemplo, um cachorro, uma pessoa, uma criança, ele vai lá e encosta na porta e viu que, por exemplo, no teu portão, que não está trancado, só está encostado. Aí, a partir disso, ele pode alcançar um objetivo, né? Ele pode verificar o seguinte: está muito fácil, então eu posso entrar, posso subtrair, eu posso fazer qualquer coisa. Então isso seria, né, uma terminologia bem interessante de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é uma fraqueza do sistema, uma falha que, se explorada, pode acontecer uma ameaça. E aí agora a gente vai entender que tipos de ameaças que a gente pode ter, professor João Kleber. Nós temos 3, galera, tá? Quais são as ameaças que a gente pode ter, professor João Kleber? A involuntária, né? Nós podemos ter as ameaças voluntárias e nós podemos ter as ameaças naturais, né? Por exemplo, o exemplo que eu citei para definir ameaças e vulnerabilidades, nós estamos falando de uma ameaça involuntária. Por quê? Ninguém em sã consciência vai querer ser roubado. Não é verdade? Ninguém em sã consciência vai querer que invada a sua casa. Então, o cara esqueceu, ele tinha o hábito de deixar sempre aberto, o hábito de sempre deixar a porta aberta, e aí num tal momento ele esqueceu, uma pessoa, né, se utilizou da inocência dessa pessoa e entrou, e invadiu, subtraiu alguma coisa da sua casa. Então, o que eu posso definir, né, como uma ameaça involuntária? Aspectos humanos, né? E aí a gente vai para aquela parte de engenharia social que nós vimos na parte de princípios da segurança da informação, né? Muitas vezes é por negligência. Sim, é por negligência, né? Igual o caso que nós acabamos de citar. O cara sempre deixa, né, a porta aberta. Agora, utilizando esse conceito para a parte de informática. Você passou num concurso público,
né? E a gente sabe que quando a gente passa num concurso público, todo usuário, né? Todo usuário ele tem um login do sistema, né? E a gente sabe o que é login, professor João Kleber, é algo muito técnico. É um código de usuário, juntamente com uma senha, que permite você ter acesso a determinada coisa, né? E aí o que acontece? A gente sabe que a gente vai trabalhar na parte diurna, né? E aí trabalhamos na parte da manhã, na parte do matutino, e aí a gente vai sair para almoçar. Só que quando você saiu para almoçar, por exemplo, você foi lá e deixou seu sistema aberto. E você, por exemplo, trabalha num órgão muito relevante, onde que você tem acesso a informações privilegiadas. O que acontece? Você saiu, deixou aberto, e aí normalmente a empresa de segurança, a empresa que faz a questão da limpeza de um órgão público é terceirizada. E aí a pessoa está limpando, está fiscalizando ali a sala, de repente vê que o seu sistema está aberto, né? E aí ele pode muito bem utilizar o sistema, né? Pode, por exemplo, apagar uma informação, né? Ou pegar uma informação privilegiada e passar para uma pessoa, né? Então isso aí foi o quê? Ameaça involuntária. Por quê? Você, na hora que saiu para almoçar, não tinha consciência que um simples descuido, uma simples negligência poderia ocasionar na perca de uma informação ou na divulgação de uma informação que não poderia ser divulgada. Então isso é o que? Uma ameaça involuntária. Então, gente, dica aí, passou no concurso público, que eu espero que vocês passem, né? Todo mundo que esteja me assistindo aí, acabou de fazer alguma coisa, independente se seja em um órgão público ou se seja numa estatal, numa empresa privada, faça login, faça logoff, porque a gente não pode confiar no ser humano, beleza? Então, isso são tipos de quê? Ameaças humanas, beleza? Só que não existe só ameaças humanas, né? Nós também temos ameaças voluntárias, né? E aí eu sempre costumo falar para meus alunos, né? Nós somos a pior raça do mundo, infelizmente. Eu sei que você fala assim, pô, professor, como que você pode falar mal de nós mesmos? Gente, se o ser humano pegasse todas as coisas boas, se pegasse a internet, a tecnologia para o bem, todo mundo estaria tranquilo. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas pegam as coisas boas e utilizam para as coisas má, né? Então, e aí existem pessoas, né, que a partir da inocência, que a partir da negligência do usuário, né, se apropriam, né, de ferramentas, de técnicas para obter informações das quais ele não poderia ter acesso. E aí a gente utiliza a questão dos vírus, a questão dos bugs de software, a questão de indisponibilidade de rede, né? Nós vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Fiquem tranquilos, tá? Eu sei que é algo muito técnico, mas imagina o seguinte: a ameaça involuntária é quando a pessoa passa, né, ou deixa que uma pessoa tenha informação sem que ela queira, né? O caso, por exemplo, você fazer um almoço e deixar o seu login aberto, né? Ou deixar o seu e-mail aberto, por exemplo, no computador de um colega, etc. E aí, voluntário não. Você sabe que aquilo é errado e vai fazer, né? Diferentemente do involuntário. E também, gente, nós temos as ameaças naturais. Ah, professor, o que seriam essas ameaças naturais? Por exemplo, a gente não sabe quando que vai ter uma enchente, por exemplo. Quando vai dar um trovão, né? E vai, por exemplo, desativar todo o sistema de alarme. Consequentemente, as pessoas podem entrar no órgão público, podem subtrair informações privilegiadas, né? Então, tudo isso é o quê? Ameaças naturais, na qual o ser humano ele não pode prever que isso vai acontecer. Beleza? Então, aprendemos que as ameaças é a ação, né? Ação do quê? A ação da exploração das vulnerabilidades. Professor, o que é vulnerabilidade? Fraquezas, falhas, né? Essas falhas podem gerar ameaças, se assim exploradas. E as ameaças podem ser classificadas em 3. Ameaças involuntárias, ameaças voluntárias e ameaças naturais. Qual é a diferença? Involuntária é quando você faz alguma negligência, através da sua inocência, você acaba passando uma informação privilegiada ou perdendo uma informação por causa da sua inocência, né? Por causa do seu descuido. Voluntário é quando a pessoa sabe que aquilo é errado e faz, né? Através do quê? De técnicas de invasão, através de softwares maliciosos, né? Através de indisponibilidade de rede, por exemplo. E naturais, o que seria naturais? Naturais é quando é ameaça, quando você não consegue prever, né? Por exemplo, enchentes, né? Um incêndio, né?
chuvas, enfim, a gente não consegue prover que isso vai acontecer, beleza? Então, aprendemos aí, agora a gente vai começar uma coisa que eu acho sensacional, né? Que eu faço a pergunta para vocês, né? Pessoal, quando se vem na cabeça a palavra hacker, pensem aí 1 minuto. O que vocês acham que seria hacker? Né? Vamos lá, 1 minutinho. Opa, já foi 1 minuto. Professor, foi muito rápido. Eu sei que foi muito rápido, mas eu já sei o que vocês pensaram. Hacker é um cara do mal, é um cara que invade sistemas, é um cara que faz chantagem. Não é isso que vocês estão pensando aí, né? Então vocês pensaram errado, gente. Muito errado mesmo. Aí vocês vão brigar comigo. Inclusive teve um aluno que me encontrou, né, na rua e falou: professor, o senhor está mentindo. Hacker não é uma pessoa do bem, hacker é uma pessoa do mal. Inclusive tem uma lei, né, que foi sancionada lá em 2012, 2013, da Carolina Dickmann, né, que quando invadiu o sistema do celular dela, teve as fotos, né, e ficou chantageando. Saiu essa notícia do jornal, saiu essa notícia em vários locais. Gente, infelizmente, a mídia em si, ela inverte muitas coisas, né? E aí o que eu falo para vocês? Vocês nunca podem acreditar numa informação que é referente somente à mídia. Pesquisem outros tipos de veículos de comunicação, tais como internet, tais como profissionais, porque hacker, gente, tá? Preste atenção, é aquele indivíduo que se preocupa em utilizar o seu conhecimento para detectar e melhorar falhas e vulnerabilidades. Olha como é que é interessante. Todo mundo fala o seguinte, que ele rouba, que ele chantageia, que ele invade o sistema, né? Mas não, o hacker é o cara totalmente inverso. Ele é uma pessoa, um indivíduo que entende muito sobre a parte de software, ele entende muito sobre a parte de hardware e tenta melhorar as vulnerabilidades, professor João Kleber. Vulnerabilidades eu entendi que é fraquezas. Então é o seguinte, pense só, vamos pegar o exemplo lá, né? Da casa que eu citei, né, sobre ameaça involuntária. O hacker, né, nada mais é do que um guardião. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá